convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esse é um dos textos, essa é a minha carta preferida de toda a Bíblia. Eu tenho dois textos na Bíblia, dois livros na Bíblia que eu gosto mais do que os outros. Eu posso dizer isso, eu gosto de toda a Bíblia, mas tem uns que me chamam a atenção, que eu amo estudar, que é o livro de Romanos e o livro de Apocalipse. São os dois livros que eu amo estudar. E um deles a gente vai ter esse privilégio de estudar ele por algumas semanas nesse livro. Então eu começo hoje uma série de mensagens em Apocalipse, não sei quantas mensagens vão ser, então não sei quando eu vou acabar isso aqui, eu sei que eu vou começar. Quando eu vou acabar, é outra conversa. Então Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus servos, os profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a nossa leitura. Romanos capítulo 1, a introdução à carta, a introdução do apóstolo Paulo à sua carta. Essa é a maior introdução do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. É a mais longa introdução do apóstolo Paulo em suas cartas. E eu queria tirar com vocês algumas lições desse texto. E diferente de como eu tenho sempre feito, eu vou falando o texto e aplicando o texto. Porque geralmente a gente explica o texto e aplica o texto no final. Eu trago no final a aplicação desse texto. Em Romanos eu vou fazer diferente. Pelo menos em algumas pregações eu vou fazer diferente. A gente vai lendo o texto e vai aplicando esse texto. O que é a aplicação do texto? A gente lê isso aqui. Tá, eu li a introdução de Romanos agora. Acabei de ler a introdução de Romanos agora. Está cheio de teologia aqui. Está cheio de Deus falando ao nosso coração e falando para nós, nesse texto aqui, como esse texto transforma a minha vida, como ele deve ser entendido e aplicado na minha própria vida. Então a gente vai andando em Romanos, a gente vai parando de versículo em versículo, aplicando isso aqui, do que chegar no final e fazer um monte de aplicação. Eu acho que vai ser mais didático esse tipo de processo. Então Romanos, para muita gente, é a carta mais importante de toda a Bíblia, o principal livro de toda a Bíblia, para muita gente mesmo. Lutero se converteu, basicamente, nasceu de novo lendo Romanos, em especial o versículo 16 e 17 aqui, do capítulo 1. Calvino, Agostinho e tantos outros se converteram lendo Romanos. O que é Romanos? Romanos é uma carta que trata de um assunto, o Evangelho de Jesus Cristo. Então Romanos, ele trata desse assunto, é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele vai falar. E como que esse Evangelho, ele afeta a minha vida, transforma a minha vida, muda a minha vida. É disso que essa carta está falando, do Evangelho de Jesus Cristo. Um pouquinho de contexto histórico para você se localizar na carta do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo Romanos a partir de Éfeso, quando ele está voltando para Jerusalém. A sua última viagem que ele está fazendo pela Ásia, está terminando a sua viagem missionária. Então agora esse homem já plantou a igreja, vindo lá da Judéia, ele já plantou a igreja pela Ásia toda, ali pela parte oriental da Europa, ele já foi para Corinto, ele já foi para Atenas, ele já plantou a igreja onde ele tinha que plantar. Agora ele está
levando uma oferta aos empobrecidos da Judéia, que precisavam desse dinheiro. Então ele arrecada esse dinheiro no meio das igrejas que ele planta, e agora ele está voltando. Ele já não tem mais campo missionário, ele já não tem mais para onde ir. Então ele quer ir para a Espanha, ele quer ir para a parte ocidental do Império Romano, para plantar igrejas lá, para pregar o evangelho lá. Mas para ir para lá, ele precisa de sustento missionário, ele precisa de apoio missionário. Então Romanos, a carta aos Romanos, que é uma igreja que não conhecia o apóstolo Paulo, essa não é uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, não é uma igreja que conhecia ele pessoalmente, ele nunca esteve em Roma pregando o evangelho, nunca. Então ele está escrevendo essa carta a partir de Éfeso, enquanto está indo para Jerusalém. Para quê? Para que ele possa voltar agora para Roma e então ir para a Espanha. Porque ele quer conhecer a igreja de Roma, porque ele quer abençoar os irmãos com a pregação do evangelho, porque ele se vê obrigado a pregar o evangelho também em Roma. Por quê? Porque é uma igreja basicamente gentílica. Tinham judeus e tinham gentios nessa igreja. E como ele é o apóstolo dos gentios, ele sente no seu coração que ele tem uma dívida com Roma, para poder passar lá, para poder pregar o evangelho aos romanos. E em Romanos ele aproveita já, para escrever essa carta, ele lidar com alguns problemas da igreja. Por quê? Porque na época do imperador Cláudio, os judeus eles foram expulsos de Roma. Então eles são expulsos, a gente vai ver isso lá em Atos capítulo 18, que eles são expulsos de Roma. Por exemplo, Áquila e Priscila, que são companheiros do apóstolo Paulo, fazedores de tenda, que ele encontra, eles estão fora de Roma, eles são de Roma e são fora porque eles foram expulsos de Roma, porque são judeus. E aí, depois de um tempo, esses cidadãos que moram em Roma, que são judeus, eles têm 5 anos depois, eles podem voltar para Roma. Quando eles voltam para Roma, a igreja, que era uma igreja misturada entre gentios e judeus, agora é uma igreja que basicamente se afastou de todos aqueles ensinos judaicos e já não vivia mais aqueles ensinos. E começou a ter alguns conflitos dentro da igreja, uma divisão dentro da igreja. A gente deve fazer o quê? A gente deve seguir a lei, a gente não deve seguir a lei. Então, se você ver no final do livro, o apóstolo Paulo ele vai estar lidando com essas situações. Então, ele escreve a sua carta para quê? Para conseguir o apoio missionário que ele precisa, para apresentar o evangelho que ele prega, porque eles não conheciam o evangelho dele. Então, ele precisa mostrar aquilo que ele prega. O que ele prega? O evangelho que ele prega. E para poder também já tratar com os irmãos o caso de divisão que estava acontecendo na igreja nessas questões judaicas e gentílicas. Então é para isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos. É isso que ele tem no coração quando ele escreve a carta. E aí a gente começa no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, 3 coisas aí a gente aprende já logo no versículo 1 desse texto. 3 coisas. Paulo, ele foi chamado por Deus. Paulo, ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo, ou como ele vai usar lá em 2 Coríntios capítulo 5, para ser um embaixador de Cristo. Em terceiro lugar, ele foi separado para esse trabalho, para esse evangelho. Ele foi separado para Deus. E logo aqui na introdução, a gente já vê como essa introdução ela está linkada comigo e com você. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus. O que ele quer dizer com ele for chamado? Ele foi eleito, ele foi escolhido por Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, se você conhece um pouquinho, você já leu a Bíblia alguma vez, você vai lembrar da história do apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? E quem é o apóstolo Paulo? Quem é Saulo de Tarso? Saulo de Tarso é o perseguidor da igreja. Saulo de Tarso é aquele que está indo no caminho de Damasco para o quê? Para prender cristãos. Ele é esse homem que pega cristãos e os obriga a blasfemar contra o nome de Jesus. É o homem que aqueles que se identificam com Jesus, ele procura com tudo que ele pode a morte desses. Ele é inimigo do evangelho de Jesus Cristo. É esse homem que Jesus Cristo chama para ser apóstolo. É esse homem que Jesus Cristo chama para trabalhar. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Essa é a minha, essa é a sua história.
Porque nós éramos inimigos de Deus, quando andávamos segundo a presente ordem, Efésios capítulo 2, deste mundo. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Assim como no apóstolo Paulo não tinha mérito nenhum na escolha, Deus ele escolheu o apóstolo Paulo para ser o embaixador, para levar as boas novas, assim também somos nós. Não existe nada em nós. Nós éramos inimigos de Cristo. E Cristo foi até nós, nos escolheu, nos chamou, nos lavou e nos trouxe para o Pai. Assim como Ele chamou o apóstolo Paulo, Ele chama você, Ele chama a mim. Ele foi chamado para ser um apóstolo ou embaixador. Diferente de Paulo, um apóstolo, nós não temos apóstolos hoje. Por mais que eles queiram usar esses nomes, tem, biblicamente falando, o que é um apóstolo? Um apóstolo é aquele que viveu com Cristo, é aquele que andou com Cristo, que viu Cristo. Esse é um apóstolo. Tem apóstolo hoje? Então, aí a gente já mata o problema. Mas ele usa essa palavra em 2 Coríntios para nós, que nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Embaixadores, nós fomos reconciliados para reconciliar outros. Do que ele está falando? O que é um embaixador? Porque na minha cabeça, sempre que eu penso em embaixador, o que eu penso em embaixador? É o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos? É o cara lá naquela casa legal. Alguém conhece o embaixador do Brasil aqui nos Estados Unidos? Eu não sei nem quem é. É fácil você ter acesso a ele ou ir lá conversar com ele? Não. Não é simples assim que funciona. Porque são cargos políticos, são pessoas importantes, são pessoas que você não tem acesso. Aí a gente pensa, o cara está lá sentado numa cadeira legal, num office legal, tem uma casa legal, é o embaixador. Todo mundo respeita ele. Mas, embaixador no tempo de Paulo não é exatamente assim. Não é assim que funciona no tempo de Paulo. O que é um embaixador no tempo de Paulo? Se você já assistiu aquele filme 300, que fala da guerra de Esparta com os medos, ou da Grécia contra os medos persas, o que acontece logo no comecinho do filme? Vêm embaixadores dos medos e dos persas. Vêm embaixadores de Xerxes para o quê? Para negociar com o rei Leônidas, que é o rei de Esparta, termos de rendição. Existe um rei que é muito superior a você e ele está vindo na sua direção. Eu estou vindo aqui para te dar a oportunidade de você se render. E você ficar submisso e subjugado em cima desse rei. Ele é o rei. Ele vai ser esse imperador que vai então conquistar você. É esse rei que vai estar o quê? Controlando toda a sua terra. Então eu estou vindo aqui para te falar isso. Que você precisa se render. Qual que é o final daqueles embaixadores? Eram 3 embaixadores. O que acontece com eles no filme? Eles são mortos. Os 3 são mortos. É aquela famosa cena que o rei Leônidas ele dá uma olhadinha para a rainha dele, com o olhar ele se entende, porque marido e mulher se entendem no olhar. Você sabe quando ela não gostou, na hora que ela olha para sua cara, você sabe, entrei em problemas hoje, vou escutar um monte em casa. Demorei demais na igreja. Então, eles matam aqueles embaixadores. É mais ou menos isso aqui que é o embaixador no tempo de Paulo. O que é o embaixador no tempo de Paulo? Reinos estão separados e são inimigos uns dos outros. Então, o embaixador, ele manda o cara ir à frente dele lá, o rei manda o embaixador, o enviado, que é essa palavra apóstolo, é aquele que é enviado, em favor do seu rei, em favor daquele que o enviou, ele é enviado para tratar os termos de rendição. É isso que é um embaixador. Nós fomos chamados para isso. É exatamente isso, e esse é o termo que o apóstolo Paulo tem em sua mente quando ele fala aqui que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo num mundo que é totalmente contra Deus. Nós somos chamados a pregar o evangelho num mundo que para o mundo o nosso evangelho é uma loucura. E nós esperamos o quê? Quando nós falamos, nós somos embaixadores de Cristo, nós não vamos sentar numa cadeira legal, num lugar legal lá em Boston. Não é assim que funciona. Qual que é o seu chamado e o meu chamado para ser embaixador? É para sofrer. E não é para a gente ir lá e pregar e falar aquilo que Ele nos mandou falar, independente do que, se as pessoas gostem ou não. Porque a tendência é o quê?
esses termos do meu rei, eles são meio complexos. Se eu chegar lá falando isso aqui lá no outro reino, eu já vou chegar lá, os caras já não gostam de mim. Já começa por aí. Se eu falar isso aqui que ele está mandando eu falar, eu vou morrer. Mas é isso mesmo que nós somos chamados para fazer. É pregar Cristo, independente de quem goste ou não. Se vai nos fazer popular ou não. Nós não temos o direito de mudar os termos do nosso Deus. Os termos de Jesus Cristo. Nós somos chamados para pregar fielmente a palavra dele. Então, todos nós temos esse chamado. Qual é o chamado? De ir pregar o evangelho. Mateus capítulo 28. Esse é o nosso chamado. Nós somos embaixadores de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo foi escolhido para ser um apóstolo, para ser um embaixador de Cristo, você foi escolhido para ser um embaixador de Cristo. Você foi. Porque a gente pensa, o apóstolo Paulo é um escolhido. O Rodrigo que prega é um escolhido. Não, todo crente tem um chamado. Qual que é o chamado? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aí você começa a ver que essa carta está falando de você. Que isso aqui é para a minha vida e para a sua vida. E em último lugar, ele fala assim, separado. Ele foi separado para o quê? Para esse serviço. Ele foi separado para pregar esse evangelho. Ele foi separado para ser embaixador. Você foi separado para ser embaixador de Cristo. Você foi comprado a preço de sangue. Você não se pertence mais. O que ele está nos ensinando aqui, quando ele fala separado, e aí eu peço sempre para a Jaque corrigir meus erros de português, né? Que a Jaque é mestre nisso aí. Aí eu peço para ela, aí eu estava fazendo outra coisa e ela já me deu um grito. Separado, isso aqui é um adjetivo. Isso aqui não é um verbo. Por que você colocou um verbo aqui? Vou corrigir aqui, tá bom? Aí na hora eu fiquei confuso, né? Falei, não, deixa eu ver o que eu fiz de errado também. Porque confundir um adjetivo com um verbo, tá meio longe um do outro. Aí eu entendi por que eu coloquei. Porque no verbo, esse aqui em grego, no original, isso aqui é um verbo, não é um adjetivo. Em português é um adjetivo. No grego é um verbo. E é um verbo de continuidade. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo ele está falando que é um verbo no tempo perfeito. O que é o tempo perfeito em grego? É um tempo que ele começou no passado, ele foi chamado no passado, mas esse chamado, esse verbo, ele continua até os dias de hoje. Na vida dele, no caso dele. No nosso caso é a mesma coisa, porque para nós fomos chamados, nós fomos lavados, nós fomos escolhidos no passado. É por isso que você está aqui hoje. Mas o seu chamado, a exclusividade do seu chamado, ela é para toda a sua vida. Não tem fim. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo por toda a vida. Não tem começo. No dia que eu ficar velho eu vou ser um missionário, eu vou lá para aquela terra pregar. Não, depois que eu fizer isso eu vou começar um ministério na igreja. Não. O seu chamado é todos os dias viver para a glória dele. Esse é o nosso chamado. Então é um chamado de exclusividade, porque ele nos comprou. E se ele nos comprou, eu não posso fazer o que eu quiser com a minha vida. A vida não é minha. Por que eu vou fazer? Imagina que eu empresto meu carro para você. Eu te empresto meu carro, aí você vai lá, não gostei das rodas do seu carro, vai lá e troca as rodas do meu carro. Aí você vai lá e rebaixa o meu carro. Aí você vai lá e muda os bancos do meu carro. Aí você vai lá e coloca isso filme, você faz isso. Chega ao ponto, não, eu vou pintar o seu carro, porque eu não gosto da cor dele. Aí depois de um tempo, você vem e me traz meu carro de volta. Você coloca um carro aí fora. Que carro é aquele ali? Não, é o seu carro. Como assim é meu carro? Não, eu não gostava da cor, não gostava das rodas, não gostei. Mudei as coisinhas aqui, outra ali. Mas obrigado. Quem te deu autorização para você mudar o meu carro? Eu não gostava. Quem te deu autorização para viver do jeito que você quer viver? A vida não é sua. Ela foi comprada a preço de sangue. Aliás, gente, ela não é sua porque ele te criou. Nós não nos criamos. E ele não apenas nos criou, ele nos comprou. E nos trouxe de volta da morte. E aí, versículo 2. Ele continua falando, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O evangelho foi prometido nas escrituras sagradas. Qual eram as escrituras sagradas que o apóstolo Paulo tinha? O Antigo Testamento. Então, o que ele está falando aqui? Que o evangelho não é uma coisa que ele inventou. Evangelho não é uma coisa que os cristãos inventaram no primeiro século, que os apóstolos inventaram.
O Evangelho é a promessa de Deus que está contida em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo, fala dele. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Eu não estou vindo aqui ensinar nada novo para vocês, é basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí, em segundo lugar, o Evangelho, ele é de Deus e não nosso. De quem que é o Evangelho? Eu estou aqui pregando o Evangelho de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se o Evangelho é de Deus, eu não posso pregar o Evangelho, que é aquela mesma metáfora do rei enviando o embaixador. Eu não posso pregar o Evangelho do jeito que eu quero pregar. Ou falar aquilo que eu quero falar. Ou eu vou falar aquilo que não vai atrair as pessoas para a igreja. Eu não posso tornar a mensagem do Evangelho mais atrativa para a igreja. Ou para as pessoas do mundo, para encher a igreja. Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é pregar exatamente o que a Bíblia me manda pregar, exatamente o que é o Evangelho de Jesus Cristo é, porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só o Evangelho é salvação. Porque se eu tornasse a mensagem mais palatável, mais legal, mais atrativa para a igreja, vamos começar a fazer na igreja isso e aquilo, e a gente começa a adotar uns negócios, vamos fazer aquilo, e começa a adotar meios carnais para atrair gente para a igreja. Que tipo de gente que a gente atrai para essa igreja? Carnal. E aí a gente vai ter que continuar fazendo coisas carnais para continuar mantendo gente carnal dentro da igreja. O nosso chamado é para pregar o Evangelho, porque as ovelhas de Cristo, aqueles que ele chamou, aqueles que ele elegeu, aqueles que têm o Espírito Santo neles vão ouvir. Essas pessoas vão se converter. Essas pessoas vão ser salvas pelo poder do Evangelho. Nós não negociamos isso. Nós pregamos para as ovelhas e não para os lobos. A tarefa da igreja é cuidar das ovelhas, alimentar o rebanho. É por isso que nós não mudamos. Porque senão a gente começa a ouvir, vem para cá e Deus vai te ajudar a arrumar um novo emprego. Deus vai te dar uma namorada, vai te dar um carro, Deus vai te dar... Aliás, traz o seu dízimo aqui. E aí você coloca o seu dízimo aqui e Deus ele vai te abençoar. Porque a Bíblia diz que Deus ele tem que te abençoar. Deus ele não tem que nada. Deus é Deus. Se ele der bem, se ele não der, amém. E ele continua sendo soberano, o Senhor da minha vida. Amém? Nós não fazemos barganha com Deus, nós nos submetemos ao Senhor. Então, o Evangelho ele não é nosso. E o que é o Evangelho? Porque a esse ponto já tem gente perguntando, mas tá bom, o que é o Evangelho? Porque se você como eu, que andou algum tempo na igreja, eu ficava me perguntando, todo mundo que ia falar qualquer coisa era o Evangelho dentro da igreja. Tudo na igreja era o Evangelho. Eu já não sabia mais o que era o Evangelho. O que é o Evangelho, afinal de contas? Chegou um ponto que eu tinha essa pergunta, o que é o Evangelho, afinal de contas? Porque tudo é Evangelho. Não, nós vamos pregar o Evangelho. E eu ouvia a pregação, mas tipo assim, eu achava que o Evangelho era sobre Jesus, sobre a cruz. Aí eu comecei a me confundir. O que é o Evangelho? Afinal de contas, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho, em grego, ela era usada comumente no primeiro século, com mais ou menos nesse contexto. Imagina, volta ao exemplo do 300. O que está acontecendo no filme de 300? Tem um exército de milhares vindo contra as ilhas gregas. Tem um exército de uma multidão, um exército medo-persa vindo contra as ilhas gregas. E aí, 300 homenzinhos decidem que eles vão lutar contra os milhares. E aquilo, gente, aquilo é ridículo. O que 300 homens vão fazer contra aquilo? E, aliás, essa história é verdadeira, tá? Aí eles vão lá, eles conseguem deter a massa medo-persa que está vindo para que os exércitos gregos consigam se reunir e consigam derrotá-los. Mas eles todos são mortos no meio do caminho. O que é o Evangelho? Como que é usado, então? Imagina que então tem um espartano lutando lá e eles estão conseguindo defender o território, não está impedindo o avanço deles. Imagina que você está dentro da cidade. Você não é um espartano que luta. Você está lá dentro da cidade. Você trabalha com alguma coisa lá. E tudo que você está vivendo, você está esperando que a notícia do campo de batalha. Você está esperando que alguém venha te trazer notícias do que está acontecendo lá fora. Por quê?
Porque da sua vida depende disso. Sua vida inteira depende disso. Se eles passarem por eles, o que acontece? A sua casinha é derrubada. A sua família é morta. Você é morto. E então, de repente, vem um espartano correndo pelas estradas, gritando: Evangelho, Evangelho, Evangelho. Eles entendiam isso só com essa palavra. Eles se alegravam nisso só com essa palavra. Por quê? Porque eles entendiam que a palavra evangelho significava boas notícias. Eu tenho boas notícias. Boas notícias. O evangelho é uma proclamação de vitória contra um reino inimigo. É Jesus que vem e ele derrota a morte. E ele derrota o pecado. E ele nos resgata da morte e do pecado. Essa é a boa notícia. Isso é o evangelho. É o rei que dominou sobre o outro império opressor. É o rei que veio com o seu exército e destruiu as obras do reino que oprimia aquele povo. Isso é evangelho. Jesus vem, ele destrói as obras de Satanás, ele destrói as obras do pecado, ele nos traz de volta à vida. O evangelho não é aquilo que você faz, é aquilo que ele fez. O evangelho é sobre ele, não sobre você. Isso é uma coisa que tem que ficar muito distinta. O evangelho é sobre ele, aquilo que ele faz, não aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu faço para merecer salvação. Não tem nada em você. O evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre ele. É a autorrevelação de Deus. O evangelho é Deus se revelando em Cristo. É Deus demonstrando os seus atributos em Cristo. A sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder. É Deus se revelando através do evangelho. Isso é evangelho. E, consequentemente, o evangelho nos afeta, porque ele nos transforma. Mas o evangelho não é aquilo que você faz, é aquilo que ele fez por você. É por isso que o evangelho, eu coloquei aí, o evangelho é a boa notícia, ele não é o bom conselho. Porque se você pegar o evangelho, se eu posso colocar assim, de todas as outras religiões, aliás, gente, no primeiro século, existiam muitos outros evangelhos. Existia o evangelho de César. Quando César nasceu, aí conforme Roma ia expandindo o território e conquistando outros povos, eles mandavam embaixadores para proclamar o quê? O evangelho de César. O Deus nasceu para essa nação. O evangelho chegou a vocês, boas novas de César chegou a vocês. Então já existiam outros evangelhos na época de Jesus. O evangelho de Jesus não é o único que existia naquela época. Então, ele é o evangelho da boa notícia e não do bom conselho. O que é o bom conselho? O bom conselho é esse. Não, você tem que ir para a igreja e você tem que fazer isso, fazer aquilo. Para quê? Para Deus te aceitar, para Deus te querer, para Deus te salvar. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, isso não seria chamado de a boa notícia, seria o bom conselho. São coisas que você tem que fazer para merecer ir para o céu, para poder ter encontros com Deus, para você poder estar bem com Deus. Não é a boa notícia, é o bom conselho. Agora, o evangelho é a boa notícia por quê? Porque não depende nada de você. Não depende nada de você. Ele fez. É ele quem vem ao seu encontro, não é você que vai ao encontro dele. Esse é o evangelho, é por isso que ele é boas notícias. Boas notícias. E qual que é a preocupação do evangelho? O evangelho é aquilo que Jesus faz por mim, é aquilo que Deus faz, é a autorrevelação de Deus. Qual que é a preocupação do evangelho? Eu posso destacar 3 para vocês. Revelar quem Deus é e quem você é. Porque o que o evangelho me revela? O evangelho ele me revela o tanto que Deus odeia o pecado. É isso que o evangelho revela. Deus odeia tanto o pecado que no dia que Jesus Cristo tomou o nosso pecado sobre ele, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Isaías capítulo 53. Deus o moeu na cruz. Por quê? Porque ele estava carregando os nossos pecados. Ele estava tomando sobre ele a culpa dos nossos pecados e tomando sobre ele a ira que era destinada a nós. A nós. Então, o evangelho mostra o tanto que Deus odeia o pecado.
Mas o Evangelho mostra o tanto que Deus ama, o quanto Ele é amor. Porque no Evangelho, a justiça de Deus é revelada junto com o seu amor. Então o Evangelho revela quem Deus é e revela quem nós somos. Nós somos tão maus, que a única maneira de acabar com o mal, a única maneira de destruir o pecado, a única maneira de nos salvar, de acabar com tudo isso sem nos destruir, é Deus enviando o seu próprio Filho. Essa é a gravidade do nosso pecado. Nós não pecamos contra um juizinho. Nós não pecamos contra um prefeitozinho. Nós pecamos contra o Senhor do universo. E não tem outra maneira. Porque o nosso pecado é tão grave que a única maneira de Deus nos reconciliar com Ele é através da morte de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Ele nos leva a adorar a Deus por quem Ele é. Por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Por que não por aquilo que Ele faz? Porque nós sabemos que Deus faz grandes coisas, sim, mas eu não sou levado a adorar a Deus por aquilo que Ele faz na minha vida. É lógico que eu agradeço a Deus todos os dias porque Ele provê, porque Ele dá, porque Ele abre portas, porque Ele me dá saúde. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas coisas. Mas e se Deus não me der nada disso? E se eu cair de cama doente? E se eu cair como Jó, que foi o que a gente pregou nas últimas semanas? Eu vou parar de adorar o Senhor? Qual que é a resposta de Jó? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é adorá-lo por aquilo que Ele é. É aquele coração que conheceu o seu Senhor, que entendeu que eu sou um pecador que não mereço nada de Deus, mas Deus me amou tanto, que Ele me deu Cristo. E se isso aqui está acontecendo na minha vida, uma coisa eu tenho certeza que não é porque Deus não me ama. Eu posso perder tudo, mas eu sei que Deus me ama, porque o amor dele por mim é inegociável, é imutável. Eu sei disso. E em terceiro lugar, Ele te transforma. A preocupação do Evangelho é nos transformar. A gente vai ver lá em Romanos capítulo 8, no final do capítulo. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Qual que é o propósito? Te transformar à imagem de Jesus Cristo. A gente ama esse versículo, não ama? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais Ele chamou segundo o seu propósito. Mas a gente para aqui, mas o versículo continua. O versículo continua. E Ele fala assim, e que Ele nos chamou com esse propósito, nos transformar à imagem de Jesus Cristo. O objetivo do Evangelho, gente, a preocupação do Evangelho não é o American Dream. Não é dar a sua melhor vida aqui e agora. Aliás, Deus não está preocupado com a sua vida aqui e agora. Ele está preocupado com uma coisa. Ele está preocupado com uma coisa. Que você seja salvo. Ele está preocupado com a sua vida eterna. E não se você vai ter um carro legal, uma casa legal, vai morar num lugar legal, se seus filhos vão se dar bem na vida ou não. Essa não é a preocupação do Evangelho. Deus, na graça dele, nos dá tudo isso. Mas essa não é a preocupação, não é porque nós buscamos a Ele. Eu escutei uma história do Gustavo, eu estou me recordando dela agora, semana passada, de uma menina que ele encontrou no dentista e tal, ele estava de máscara, e essa menina sofreu um acidente. E o acidente deixou ela debilitada e acabou com ela. Perdeu todos os dentes da boca, teve que fazer fisioterapia, acabou com ela. Ele mostrou as fotos do carro, é um milagre que aquela menina está viva. Ela teve um acidente com um caminhão. É um milagre ela estar viva. E em vez de... Porque se fosse isso com ela, a menina muito bonita, e por causa do acidente, o rosto dela foi todo cortado. Então... As pessoas tinham medo de perguntar, de conversar sobre o assunto com ela. E aí, a reação dela, o Gustavo conversando com ela, a reação dela daquele acidente, qual que é a visão que ela teve naquele acidente? Eu estava morta, agora Deus me trouxe para a vida. Eu estava indo para o inferno e Deus me salvou por causa daquele acidente. Porque aquele acidente me fez conhecer o Senhor. Gente, se Deus Ele nos deixa passar por essas coisas é para que nós cresçamos. E Ele vai fazer qualquer coisa para te trazer para Ele. Porque Ele não está preocupado com o seu bem-estar aqui agora. Ele está preocupado com uma coisa,
que você o conheça e que você seja salvo. Essa é a preocupação do Evangelho. Versículo 4 diz assim, aliás, versículo 3, gente, acerca do seu filho, o que é o Evangelho? O Evangelho é acerca de Jesus Cristo, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e mediante ao Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto aqui, ele me ensina então duas coisas, que Jesus Cristo, ele é o Deus homem, ele é o Deus que é o Filho de Davi, e ele é o Deus encarnado. E aí na primeira parte desse texto aqui, a gente vê que, bom, entendi, ele é Deus, ele está encarnado aqui, eu entendi a parte da carne dele, entendi que ele é, como descendente, ele é o filho de Davi. Ele é o filho de Davi, ele é um ser humano. Beleza. Mas aí na segunda parte, no versículo 4, diz assim, que mediante ao Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus. Foi declarado Filho de Deus. Qual que é o problema dessa frase aqui? Porque muitos entendem que isso aqui é que depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele não é que ele era Deus. Jesus Cristo nasceu como um ser humano, como qualquer um de nós, e ele não é Deus. Depois da ressurreição é que ele foi adotado como filho de Deus. Depois da ressurreição é que ele, então, se torna Deus. Antes da ressurreição, ele não é Deus. Quando ele nasce de Maria, ele é só um homem, descendente de Davi. Mas ele foi declarado filho de Deus depois da sua ressurreição. Só que isso é uma heresia. Heresia. Se você já escutou isso, é mentira. Porque tem gente que vai pegar esse texto aqui de Romanos para falar isso. Não, tá vendo aqui, ó? Ele foi adotado. E se você olha assim, dá essa impressão. Mas essa palavra aqui, ele foi declarado filho de Deus com poder depois da sua ressurreição. O que está, na verdade, essa palavra, ela pode ser traduzida do grego, ela pode ser traduzida como foi demonstrada. É deixar alguma coisa claro. Essa é a conotação dessa palavra em grego. Tá, e para mim, eu dei uma olhada em outras versões em português, a nova tradução da linguagem de hoje faz um trabalho excelente na tradução desse texto aqui. Porque ela fala que, o que está acontecendo aqui? Ele nasceu como um homem descendente de Davi, mas a ressurreição, não é que a ressurreição, Deus declara, depois da ressurreição Deus vai, agora você é meu filho, não é isso. Não é isso que esse texto está querendo dizer. Essa palavra declaração, você pode trocar ela por demonstração. A ressurreição demonstra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A ressurreição mostra que ele tem a mesma natureza que Deus, que ele é quem disse que ele era em vida. A ressurreição prova, essa palavra é provar um caso, ele prova quem ele é. A ressurreição deixa muito claro que Jesus Cristo é Deus. Então, Jesus é Deus. Versículo 5 diz assim, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé. Não é obediência nesse sentido, porque a gente, eu tenho que obedecer a Deus. Sim, nós temos que obedecer a Deus. Mas tem dois tipos de obediência a Deus. Quais são esses dois tipos de obediência a Deus? Você pode obedecer a Deus para tentar ter alguma coisa de volta. Não, eu vou lá na igreja, porque eu tenho que ir na igreja domingo. Por muitos anos eu fui na igreja, quando eu era católico, eu ia na igreja com esse sentimento. E isso aqui eu sempre lembro. Eu ia na igreja católica todo domingo, aí eu saía da missa e eu ia embora todo justificado. E essa frase sempre vinha, era a primeira frase que vinha na minha cabeça. Fiz tudo o que eu tinha que fazer para Deus essa semana. Agora ele tem que me abençoar. Gente, eu não estou brincando, essa era a primeira frase que vinha na minha cabeça quando eu saía da igreja. Fiz tudo o que eu tinha que fazer para Deus essa semana. Agora ele tem que me abençoar. Porque para muita gente, ir na igreja, vir na igreja, é um ritual. Eu vou na igreja e Deus vai me abençoar. Se eu não for na igreja, Deus não vai me abençoar. Você já é abençoado em Cristo. Então, tem duas maneiras de obedecer a Deus. Você obedece a Deus porque você quer conseguir alguma coisa dele. Gente, a gente que é pai,
Como que você quer que seu filho te obedeça? Você quer que seu filho te obedeça porque ele quer alguma coisa em troca ou porque ele te ama? Ficou claro? Então, o primeiro tipo de obediência, a obediência para ser salvo. Porque tem gente, não, eu tenho que fazer para ser salvo. Eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que fazer para Deus me dar. Esse tipo de obediência, ele só gera um tipo de pessoa. Só gera um tipo de crente. Se eu posso falar crente. Só gera um tipo de pessoa. O religioso, o hipócrita, aquele que julga todo mundo. Você não está obedecendo. Ah lá, o Carlos não foi na igreja domingo, Carlos. Deixa você. Está na lista negra. Aliás, gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Quando eu te ligo no domingo, na segunda-feira de manhã, que você não veio na igreja, anota isso aí. Eu não estou preocupado, eu não estou te pedindo que você se desculpe. Não é a minha intenção. Eu não estou te cobrando. Não é a minha intenção na segunda-feira ou na terça-feira que você não vem na igreja. Tá? Eu estou te ligando para saber se está tudo bem. Porque, às vezes, vocês aqui, tem gente que vem todo domingo. Se você falta, eu sei que você faltou. Aí eu falo assim, aconteceu alguma coisa, que a pessoa não é de faltar. Está precisando de alguma coisa, aconteceu alguma coisa, o filho ficou doente. Deixa eu ligar para ver. Aí, gente, eu ligo. Não, Rodrigo, eu não fui, é porque estava... Mas eu não perguntei por que você não foi, porque está tudo bem. Então, gente, esse tipo de crente é o religioso, aquele que vem aqui para receber. Mas existe um segundo tipo de obediência. O segundo tipo de obediência é a verdadeira obediência disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. A obediência que provém da fé. Qual que é o tipo de obediência que provém da fé? A que vem do amor. Eu vou obedecer a Deus. Por quê? Porque eu vou obedecer a Deus. Porque Ele me ama. Ele me ama. Como que eu não vou obedecer esse Deus que me amou ao ponto de dar o seu filho por mim? E aí, essas pessoas vão conhecer o amor do Pai. Então, a obediência que provém da fé. E aí tem uma frase de Lutero, que eu adaptei um pouco aí, porque em inglês ela rimava, em português ela não rimava. Mas nós somos salvos exclusivamente pela fé. Nós somos salvos exclusivamente pela fé. Ou seja, somente pela fé. Mas a fé verdadeira nunca é exclusiva. Nós somos salvos exclusivamente pela fé. Mas a fé verdadeira, ela nunca é exclusiva. Ou seja, ela inclui outras coisas. A fé verdadeira, ela leva à obediência. Se existe sede de obedecer ao Senhor no seu coração, se existe sede de conhecer a Deus, de buscar o Senhor na palavra. Gente, eu tenho extrema dificuldade com gente que não gosta de ler Bíblia. Eu consigo passar anos sem ler Bíblia. Eu estou na igreja faz 20 anos, nunca li a Bíblia inteira. Senhor. Tem alguma... Gente, porque se isso aqui é uma carta de amor para mim, como que eu não vou ler isso aqui? Eu posso até consigo aceitar quando você chega. Rodrigo, não consigo ler números. Né? Não posso falar nomes aqui que as pessoas falam. Né? Rodrigo, não, números não dá, Rodrigo. Gente, tem que ler. Até a gente consegue. Não, beleza. Não, às vezes é meio complicado mesmo. Mas eu tenho amor pela palavra. Ninguém precisa ficar... Rodrigo, você tem que ler a palavra. Rodrigo, você tem que ler a palavra. Não, eu quero ler, porque eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Então, é o amor que nasce da fé. É o amor que nasce, essa obediência que nasce do amor. De amar a Deus. É disso aqui que ele está falando aqui. E aí, o versículo... Versículo 7, ele diz assim: a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça, paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que estão em Lowell, a todos vocês que estão em Medford, a todos vocês que estão em Marlborough, a todos vocês que estão pelo mundo afora, a todos vocês, graça e paz da parte do nosso Deus. O que ele ensina aqui? Mais uma vez, 3 coisas nesse versículo que a gente pode te levar para casa. Nós somos amados
de Deus. A todos vocês que estão em todos esses lugares e são amados de Deus. Tá bom, amados de Deus. Rodrigo, como que eu sei que eu sou amado de Deus? Bom, depois de tudo isso, eu espero que você saia daqui lembrando uma coisa: eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus. Se você não teve essa certeza ainda, o fato é, Ele te deu Cristo. A maior prova de Deus na sua vida é essa. A maior prova de amor de Deus na sua vida é essa. O fato de que Ele te deu Cristo. E como a gente também vai ver em Romanos 8, e se Ele te deu Cristo, gente, tem alguma coisa maior do que Cristo para Deus? O objeto eterno do seu amor, o seu Filho. Deus te deu tudo. Como que nós podemos andar ansiosos? Como que nós podemos desconfiar no meio das nossas tribulações se Deus me ama? Não, Deus não me ama porque está acontecendo isso aqui comigo. Como que Deus pode me amar se eu estou passando por isso? A prova do amor de Deus por você não são as coisas que Ele te dá, ou Ele deixar ou permitir você passar por sofrimentos ou não. A prova de amor de Deus na sua vida é que Ele te deu Cristo. Você é amado e amada do Senhor. E nunca dependeu de você, Ele escolheu te amar. Então não tem nada que você possa fazer para Ele deixar de te amar. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Nós somos, em segundo lugar, chamados para sermos santos. A todos vocês espalhados pela face da terra, amados de Deus, chamados, todos nós fomos chamados, já discutimos aqui hoje. Chamados para quê? Tem um chamado na sua vida. Nós fomos chamados para sermos santos. Porque Deus é santo. Nós fomos chamados para ser parecidos com o nosso Pai. O Evangelho não é o Evangelho que vem e prega: Jesus morreu pela cruz. Você é um eleito, você é uma eleita, você é um escolhido de Deus. Então agora que eu sou salvo, agora que eu sou um eleito, porque essa é a caricatura do calvinismo, né? Uma vez salvo, sempre salvo, que é o último ponto da doutrina. E então se eu sou salvo, eu posso viver do jeito que eu quero viver. Quem fala isso é porque nunca entendeu o que é calvinismo. Nunca. Por quê? A pessoa que é eleita, a pessoa que foi escolhida, a pessoa que foi chamada, ela tem um propósito, ela tem um id na vida dela, ela quer anunciar, ela quer obedecer, como nós lemos aqui, ela quer obedecer por amor, e não por barganha. E em terceiro lugar, ela tem um chamado, ela foi eleita, ela foi escolhida para ser santa. Se a pessoa não tem isso aqui, essas três coisas, eu não sei se ela é eleita. Porque uma coisa, todo mundo pode falar que é eleito. Não, eu sou eleito, mas eu não leio Bíblia. Eu sou eleito, mas eu não gosto de ir para a igreja. Eu sou eleito, mas eu não gosto de santidade, eu gosto mesmo de pecar. Se você consegue pecar livremente, sem nada te incomodar, acende uma luz vermelha. Porque o eleito de Deus, ele peca, ele cai, mas ele se arrepende. Ele não consegue viver em contínuo estado de pecado. Por quê? Porque sua natureza foi transformada. Então nós vamos caminhando em santidade. Deus tem um chamado para o eleito, para o crente. O chamado é ser santo. Se você consegue desprezar a santidade, a gente precisa conversar depois do culto. Em último lugar, em terceiro lugar, desfrutam da graça e da paz com Deus. O último lugar é isso. Nós desfrutamos da paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Porque a primeira coisa que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Romanos, ele está falando a boa notícia. A boa notícia. Se você olhar aí para o versículo 16, se você está com a sua Bíblia aberta, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque o Evangelho é a revelação da justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então ele começa falando aqui que existe salvação, que existe o quê? Deus nos deu uma maneira de sermos salvos em Cristo. A justificação é pela fé. Existe uma maneira de nós estarmos justificados diante de Deus.
É isso que ele está falando. Essa é a boa notícia. Porque a partir do versículo 18, vai começar a má notícia. E a má notícia é a ira de Deus. Porque a ira de Deus se manifesta contra todo tipo de impiedade dos homens. Todo. Gente, quantos pecados foram necessários para Lúcifer ser banido do céu? 1. Quantos pecados foram necessários para destruir todo o universo a partir de Adão e Eva? 1. Quantos pecados você precisa para ir para o inferno? 1. Deus odeia o pecado. A boa notícia é, Ele nos deu um meio para nos reconciliarmos com Ele e não depende de nós. Ele já fez isso. Essa é a boa notícia. Ele já fez isso. Nós então agora temos paz com Deus. Nós éramos, como Efésios 2 diz, e como ele vai falar daqui a pouco na carta dele, nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos transformou de inimigos em filhos. Você é amada, você é amado. Você agora vive em paz com Deus. Então tudo que acontece na sua vida, tudo o que acontece na sua vida, é porque Deus te ama. Tudo é porque Deus te ama. Amém? Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu Cristo. A maior prova do seu amor por nós. Obrigado por esse texto maravilhoso de Romanos que nós lemos hoje. E nós oramos a Ti, Pai, que essas verdades, elas venham se aprofundar no nosso coração. E crescer e gerar frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos ajuda, Pai, a andar segundo essas verdades. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.